A paz, prezados e prezadas, hoje é 15 de outubro, o ano é 2021 e hoje é sexta-feira. Vamos conversar? E a nossa conversa de hoje tem o tema baseado na data, que se comemora o Dia dos Professores, ou Dia do Professor. E não tem como deixar de pensar numa data tão especial. E também não tem como deixar de pensar no maior de todos os professores, no grande e maravilhoso mestre. Por isso, o título da nossa conversa de hoje é Jesus, o grande professor. Vamos então ao texto. Jesus ouviu as primeiras histórias de seu povo nas conversas que mantinha em casa com a sua mãe, Maria. Maria, que era proibida de frequentar as escolas dos rabinos, como todas as mulheres eram proibidas. Maria foi a primeira professora do Senhor Jesus, do professor Jesus. Maria, aquela que não pôde estudar, ensinou o maior professor do mundo e da história. Esse grande professor, chamado Jesus, ele não aceitou outros títulos. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 33, Pilatos, você já ouviu falar sobre ele, ele pergunta para o Senhor Jesus: você é ou não é o rei dos judeus? Aquilo naturalmente encheria qualquer um de orgulho. Mas não ao professor Jesus, ao mestre Jesus. Ele simplesmente disse: olha, você está dizendo. Eu nunca disse isso. Eu nunca disse que sou o rei dos judeus. Ele era surpreendente, sim. Quando uma grande multidão esperava que ele entrasse pelas ruas de Jerusalém, pelo portão principal, como um conquistador montado num grande cavalo, com espada na mão, para libertar o povo da opressão romana. Todos esperavam uma grande entrada, uma entrada triunfal, e ali ele seria coroado como grande conquistador, como grande rei. Ele surpreende a todos e entra montado num jumentinho, nada parecendo com um conquistador. O projeto dele não era conquistar guerras, vencer batalhas, matar pessoas. O projeto dele era ensinar. E não apenas o seu povo. O projeto do professor Jesus era ensinar o mundo todo. Era um projeto pedagógico ousado. Ele queria alcançar o mundo todo com o seu ensino, através da sua didática maravilhosa. Mas ele era, sim, um professor diferente. E ele começa então o seu projeto, novamente, como sempre, surpreendendo. Em vez de ir nas escolas rabínicas buscar os melhores alunos, ou quem sabe os melhores professores, ele foi na coletoria buscar um desprezado cobrador de impostos, que era odiado por todos. Para compor os seus professores, parceiros na tarefa de ensinar o mundo, ele foi buscar também os quase analfabetos pescadores, homens pobres, com pouca leitura. Foi com esses que ele iniciou o seu projeto de ensinar o mundo. Cobrador de impostos, pescadores, homens simples, quase letrados e desprezados. O professor Jesus começou com apenas 12 homens na antiga Judéia. Mas ele sabia que o seu projeto abençoaria
ensinaria, mudaria histórias de homens e mulheres ao redor do mundo ao longo dos anos. Com 12 homens apenas, ele dá início ao seu grande projeto. Ele não alugou nenhuma sala, nenhum prédio, nem construiu. Ele ensinava nas praças, ele ensinava à beira-mar, ele ensinava ao redor da mesa, ele ensinava nas praças, ele ensinou no monte, do tal do Sermão do Monte, que foi uma aula magna. Ele ensinou até mesmo quando estava sangrando na cruz. Ele nunca parou de ensinar. A grade curricular elaborada por ele era grande e extensa. Ele ensinou sobre amor, perdão, ensinou até sobre dívida, ensinou sobre caridade, falou sobre honestidade, ensinou sobre verdade. Ele ensinou sobre os perigos da mentira. Ele falou sobre o amor ao próximo, ensinou sobre endividamento financeiro, ensinou sobre casamento, falou sobre criação de filhos, ensinou sobre fé, ensinou sobre esperança. Ele ensinou também sobre o valor da humildade. Ele ensinou sobre a vida, ensinou sobre a morte, ensinou sobre Deus, ensinou até mesmo sobre a eternidade. Mas, sobretudo, porque ele nunca escreveu um livro sequer. Dizem que a única vez que ele escreveu, a Bíblia diz isso, a única vez que ele escreveu foi com o dedo na terra. Mas, sobretudo, ele ensinou pelo exemplo. Ele amou os desprezados, visitou a casa dos odiados, tocou nos considerados imundos. Ele viveu e morreu ensinando. Aos 12 anos de idade, ele já estava ensinando aos mestres da lei. Aos 33 anos, o Mestre Jesus, pregado na cruz, sangrando, ministrou a sua última aula sobre o perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se existia um título que ele aceitou, e aceitou de muito bom grado, foi o de professor, de mestre. Isso está no Evangelho de João, no capítulo 13, no verso 12, ele disse assim, olha, depois de haver lavado os pés de seus discípulos, ele voltou a vestir a sua capa e se assentou e olhou para os seus alunos e perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? Depois de lavar os pés dos seus alunos. Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor. E estão certos, porque eu sou professor. A palavra grega didaskalos, eu sou professor. Jesus continua dizendo, dessa forma, se eu que sou professor de vocês, lavei os pés de vocês, assim, da mesma maneira, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Este é o nosso Senhor, nosso Mestre, o nosso professor Jesus. Feliz Dia do Professor.